Hipátia de Alexandria, uma mulher à frente do seu tempo. Você conhece essa grande iniciada? Olá, meu nome é Mabel Cristina Dias e hoje eu vou falar sobre um ser humano extraordinário que me inspira há muitos anos e eu tenho certeza que vai inspirar você também. Este é o segundo episódio da primeira temporada da série Os Grandes Iniciados da Humanidade, que está sendo transmitido aqui no YouTube para você gratuitamente. Nesta temporada, nós vamos apresentar 10 grandes iniciados e iniciadas, quem foram e como os seus pensamentos, ideias e ações marcaram para sempre a história da humanidade. Essas pessoas viveram há muito tempo, mas continuam vivas em nossas mentes e influenciam o nosso comportamento, a nossa cultura, mesmo que não saibamos disso. Se você quer compreender o que é uma pessoa iniciada, o que é um caminho iniciático e como isso pode transformar a sua vida para melhor, eu te convido a clicar no link que está aqui abaixo desse vídeo e se inscrever para a nossa palestra online gratuita, Os Grandes Iniciados, a chave mestra do poder pessoal, que vai trazer em detalhes o que é a jornada iniciática e como você pode percorrer esse caminho interno de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Para quê? Para que você tenha uma vida que vale a pena ser vivida. Qual será o segredo dessas pessoas que viveram vidas extraordinárias e que pistas eles deixaram para que nós tenhamos resultados semelhantes ou até melhores que elas? Quem foi a nossa iniciada de hoje? Vamos lá? Hipátia de Alexandria foi uma pessoa à frente do seu tempo. Uma mulher que ousou, que teve a coragem de percorrer um caminho que na época em que ela viveu e durante muitos séculos ainda depois, era permitido apenas aos homens trilharem. Se hoje a posição da mulher no meio acadêmico ainda enfrenta desafios, vocês podem imaginar no tempo em que ela viveu. Hipátia viveu na cidade de Alexandria, no Egito, entre 350 a 370, não se tem uma certeza sobre isso, e ela morreu em 415 depois de Cristo, época em que o Egito era dominado pelos romanos. Hipátia era filha de Theon de Alexandria, que era um renomado filósofo, astrônomo, matemático, autor de diversas obras e professor na cidade de Alexandria, que na época era um magnífico polo cultural, que rivalizava com Atenas. Disse que a grande biblioteca de Alexandria continha entre 500 a 700 mil livros em suas prateleiras, no prédio principal e mais em um anexo adjacente. Hipátia viveu toda essa esfera, toda essa vibração cultural de Alexandria. Ela tinha uma forte ligação com o pai e ela foi criada por ele num ambiente de liberdade de pensamento, repleto de conhecimento, e assim como ele, Hipátia desenvolveu uma forte paixão pela busca de respostas para o que ela não conhecia. Ela foi, além de filósofa, ela foi astrônoma e a primeira mulher matemática que se tem notícia. E ela tinha outros interesses, poesia, retórica, oratória. Ela foi criada por Theon de uma maneira diferente do papel que era atribuído às mulheres na sociedade daquela época, que era mais concentrado nas necessidades domésticas e da família. As mulheres da época cuidavam das crianças pequenas, das pessoas doentes, preparavam os alimentos. Em contrapartida, a Hipátia trilhou um caminho costumeiramente feito por homens, assim como seu pai, que lhe ensinou o seu ofício. Então, esse é o primeiro grande feito desta mulher, que é viver o arquétipo do mestre em uma sociedade em que isso era permitido apenas a alguns homens. Hipátia tinha ideias próprias.
Ela comentava sobre obras importantes, sobre pensadores, e ela ensinava para muitos alunos que muitas vezes vinham muito de longe para ter aulas com ela. Onde que ela dava aula? Na escola de Alexandria, junto à famosa Biblioteca de Alexandria. Hipátia era uma mulher extraordinária, não só para sua época, mas para qualquer época. E ela era uma oradora muito popular. Ela tinha uma amplidão de interesses extraordinária. E dentro da matemática, ela escreveu e lecionou sobre astronomia, geometria, álgebra e outras, retórica, oratória. Ela tinha vários interesses e ela ensinava aos alunos que vinham de várias partes do mundo para ter aula com ela. De acordo com uma carta escrita por um de seus alunos, os ensinamentos de Hipátia incluíam, por exemplo, como projetar corretamente um astrolábio. Astrolábio é uma espécie de calculadora astronômica portátil que foi utilizada até o século XIX. Ela também era uma pessoa muito conhecida por ser uma grande solucionadora de problemas. Então, matemáticos que tinham dúvidas em algum problema especial escreviam a Hipátia pedindo uma solução, e normalmente ela tinha essa solução. Hipátia também se tornou conhecida como uma pensadora e divulgadora da escola neoplatônica de Alexandria. Ela dava palestras públicas que atraíam grande atenção popular. Ela saía nas praças vestida com a sua túnica e fazia aparições no centro da cidade. Ela se expunha em público para aqueles que queriam ouvir sobre Platão, sobre Aristóteles. Quando adolescente, disse que a Hipátia viajou para Atenas para completar a sua educação na Academia Neoplatônica. E lá ela não demorou a se destacar pelos esforços de aplicar o raciocínio matemático ao conceito neoplatônico do uno. O que é esse conceito? Como uma consciência única que existe em tudo. Então ela associava a matemática a essa filosofia do neoplatonismo que dizia que existe só uma consciência. Tudo tem uma consciência única, que se manifesta em tudo, né? Quando ela voltou para Alexandria, ela já tinha um emprego esperando por ela. Ela foi professora nessa academia de Alexandria, onde ela fez a maior parte dos seus estudos, e ela ocupou a cadeira que foi de Plotino, que foi um dos maiores expoentes no neoplatonismo. Para você ter uma ideia, aos 30 anos ela já era diretora dessa academia, e muitas das obras que ela escreveu foi nesse período. E o que é o neoplatonismo? O neoplatonismo foi uma corrente filosófica e metafísica inspirada em Platão. Se você quer conhecer um pouco sobre o pensamento do Platão, assista ao episódio 1 dessa nossa série. E o neoplatonismo se desenvolveu durante o século 3 e 4. O que dizia o neoplatonismo? Que Deus, como nós conhecemos, significa plenitude, está presente em tudo. E essa ideia influenciou religiões pagãs e religiões monoteístas, sobretudo o cristianismo. Quais são as principais características do neoplatonismo, do qual a Hipátia era adepta? Uma coisa que eu vou colocar aqui, o neoplatonismo ele não é uma outra forma de platonismo, ele não retoma o platonismo. Ele evita esse dualismo de Platão, que dizia que existia o mundo das ideias e o mundo manifesto. Né? Então, o neoplatonismo é mais uma ideia única de Deus, e nós chamamos isso de monismo. Nesse monismo de um só Deus, tudo seria emanação desse ser, o qual nós nunca teremos um conhecimento absoluto, mas nós podemos nos aproximar dele quando nós nos afastamos um pouco dos aspectos materiais da nossa existência,
que estão muito caracterizados por vícios. Então, dessa forma, esse Deus, esse Uno, irradia uma luz em toda a criação e tudo que existe na natureza é um reflexo dessa luz do Uno, de Deus. Por sua vez, os seres da criação, incluindo nós, somos imperfeitos e temos umas diferentes hierarquias conforme nós nos afastamos cada vez mais da origem de Deus. Mas todos nós, não importa se perto ou longe dessa manifestação divina, nós possuímos em nós, dentro de cada um de nós, a essência do Uno, a centelha divina. Então, o neoplatonismo coloca Deus como sendo inefável, indefinível, e, portanto, nós podemos apenas definir esse Uno pelo que ele não é. E, a despeito disso, essa concepção também não acreditava na existência do mal em si, pois o mal seria apenas a falta, a ausência, a carência do bem. Segundo essa concepção neoplatônica, existem 3 estágios ou hierarquias da existência. A primeira seria a emanação do Uno, do todo, dessa consciência única, chame de Deus, do que quiser. Então, a primeira emanação seria do Uno, representada pela inteligência, pelo intelecto, que eles também chamavam de nous, que seria a manifestação suprema de Deus, o qual é tudo e nada ao mesmo tempo. São todas as coisas e nenhuma em específico. Esse nous, essa inteligência divina, é uma fonte incondicional de tudo que existe. Então, o nous, ou também chamado logos, seria a primeira manifestação de Deus, ou do Uno. Okay? Depois, num nível mais abaixo, hierárquico, no segundo nível, estaria a alma do mundo, que seria, por sua vez, uma mediação entre a inteligência divina e o mundo sensível no qual nós estamos, o qual, por sua vez, seria uma representação dessa verdade divina, mas que está obscurecida, está apagada, está esquecida. E, por fim, na hierarquia, aparece o mundo material, que se encontra mais afastado da luz original e, por isso, ele está representado, ele está contaminado pelas vontades da matéria e pelo peso que essa matéria tem, essa densidade. Apesar disso, esse é o estágio do qual nós partimos para nos elevarmos até o princípio original, ou nous. Então, o nous, a inteligência divina, é responsável pela ordem, pelo movimento que existe em tudo, pela agregação, desagregação dos seres, pelas mudanças, pelos ciclos naturais. Né? Então, ele é a ordem, ele é o movimento, ele é a vida que vem da emanação do todo. Então, para o neoplatonista, tudo estava embasado na alma humana, que para eles era superior, mas ela estava envolta em problemas que tiravam essa alma humana do seu lugar original. Ela estava esquecida, ela estava obscurecida. Então, a nossa alma humana, o movimento dela deve ser do quê? De se reconectar ao nous, à inteligência, ao movimento, à ordem, ao amor que existe em tudo, que é a origem de tudo. Então, esse movimento em direção ao nous, ao divino, era o único princípio que separava Plotino, né, um dos expoentes do neoplatonismo, do Platão. O Plotino era monista, então ele dizia que tudo tem um único princípio, que se deve a um único ser, que é a fonte do conhecimento. Já Platão, por sua vez, era dualista, ele acreditava em 2 mundos, o mundo das ideias e o mundo das formas. E o neoplatonismo, que era a filosofia de Hipátia,
afirmava que o conhecimento estava ao alcance de todo ser humano. Por isso ela tinha tanto amor ao conhecimento e ela ensinava tantas pessoas. Para que nós possamos atingir o conhecimento, nós precisamos saber procurar adequadamente onde está esse conhecimento verdadeiro e nos reconectarmos a ele, a verdade existencial. Então, aí, esta que é a grande contribuição de Hipátia. Esse amor ao conhecimento que ela transmitia era exatamente por isso, porque ela acreditava que existe uma ordem divina, um conhecimento básico de tudo que existe, é uma inteligência única, infinita, incondicional, do qual nós fazemos parte e que nós podemos acessá-la. Nós não somos meros mortais que estamos longe do divino e que temos que nos conformar com isso. Não. A rota, o caminho, a jornada é o conhecimento. E essa pessoa especial que foi Hipátia teve uma morte trágica que começou a se desenhar a partir de 412 d.C., quando um indivíduo chamado Cirilo foi nomeado patriarca de Alexandria. O que é o patriarca? Era um cargo, um título de dignidade eclesiástica, religiosa. Atualmente ele é considerado um santo. E Cirilo combatia ferozmente algumas ideias de Hipátia, as quais ele considerava heresia. Devido à intolerância, Hipátia foi cruelmente assassinada por volta de 415 d.C., quando a sua carruagem foi abordada por um grupo de homens que a arrastaram para dentro de uma igreja, onde ela foi despida, apedrejada até a morte. E após a sua morte, os assassinos esquartejaram o corpo e o queimaram. Para você ter ideia da difamação que corria na cidade sobre ela. Olha o que diziam. E naqueles dias apareceu em Alexandria uma filósofa, uma pagã chamada Hipátia, e ela se dedicou em todos os tempos à magia, astrolábios e instrumentos de música, e ela seduziu muitas pessoas com as suas artimanhas satânicas. E o governador da cidade, que era Orestes, a honrou muito, pois ela o havia seduzido por meio de sua magia, e ele deixou de frequentar a igreja como era seu costume. Dá para você entender por que ela foi eliminada? Por intolerância religiosa, por inveja, por uma sombra terrível que combate o conhecimento. É importante trazer aqui esse desfecho de Hipátia para que todos tenham uma noção de como eram as coisas, e apesar de as coisas não serem assim tão cruéis, mas como eram antigamente, nós ainda sofremos preconceitos, as pessoas que buscam o conhecimento muitas vezes são ridicularizadas, depois são combatidas violentamente, mas a verdade sempre prevalece. Então, essa é a recompensa de quem ama o conhecimento, de quem busca o conhecimento, ok? A cidade de Alexandria, onde ela vivia, apesar de ser uma grande sede do conhecimento, nos primeiros dias do cristianismo, ela também crescia o tempo todo uma disputa de poder entre facções religiosas. Então, tem historiadores que afirmam que Alexandria ela foi destruída como um centro de cultura e aprendizado exatamente pela intolerância religiosa. E a Hipátia passou a simbolizar essa tragédia, esse marco, na medida que a sua morte ela foi citada como o fim do mundo clássico, do mundo antigo. Tá? Então, é muito importante nós olharmos para o que a Hipátia tem a nos trazer. Foi um marco histórico,
foi um marco de coragem, foi uma mulher à frente do seu tempo e ela foi combatida por isso. Então nós não podemos permitir que isso se perpetue, nem que seja em níveis mínimos. E depois da morte da Hipátia, a Universidade de Alexandria ela foi saqueada e incendiada por ordem deste mesmo Cirilo. Templos pagãos foram derrubados e houve um êxodo em massa de intelectuais e artistas de Alexandria. Então, a morte de Hipátia, ela é não só sua vida, mas a morte, ela simboliza esse amor ao conhecimento, a luta para trazer a verdade, acima de tudo, um movimento corajoso de viagem interna, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e enfrentar a ignorância, que é a raiz de todo o mal. Então, mesmo com uma morte tão trágica por intolerância religiosa, os ensinamentos de Hipátia, a sua genialidade e o exemplo de mulher à frente do seu tempo que foi, chegam até nós, até os dias de hoje, e nos inspiram, a mim inspira profundamente, o amor pela ciência, pela espiritualidade, pela união entre essas duas vertentes do saber humano e também pela coragem de enfrentar todos os desafios. E aí, gostou da história de Hipátia? Uma mulher fantástica. E se você quiser saber mais, conhecer os outros iniciados que nós separamos para você, continue dando sequência a essa minissérie assistindo aqui no YouTube, mas principalmente se inscreva no link abaixo, como eu já expliquei para você, para a nossa aula, nossa palestra sobre os grandes iniciados da humanidade e como eles detêm a chave do poder pessoal, a chave mestra do poder pessoal. Eu espero você lá então nessa palestra. Fiquem com o meu abraço de sempre e até mais.